Do que você depende para poder viver melhor? Meu nome é Danius e eu gostaria de tratar este assunto por alguns minutos com você. Para termos uma vida melhor, nós precisamos ter fé. As pessoas, mesmo aquelas pessoas que não creem em divindades ou em algo superior, transcendental, elas precisam acreditar que vão chegar a algum lugar, elas precisam acreditar que os seus esforços, o seu trabalho é para ter algum resultado esperado. Mas existem pessoas, muitas delas, que frequentam grupos religiosos, instituições religiosas, frequentam igrejas. E estas observam muito o exercício da fé também. E principalmente estas defendem muito viver pela fé, ser dependente pela fé. E eu me lembro que uma vez um homem veio a um lugar que eu frequentava e ele chegou ali, ele era também um religioso, e ele chegou ali e disse que se não houvesse naquele lugar em que ele estava chegando fenômenos sobrenaturais, fenômenos espirituais, se não houvesse ali manifestações de dons da forma como ele concebia, então aquela igreja não interessava a ele. Aquele grupo ou aquele lugar não interessava a ele, se não houvessem as manifestações assim assado, X, Y, B, C, como ele esperava que acontecesse, em cultos, em reuniões, em momentos assim. E eu fiquei pensando sobre isso. Existem pessoas que parecem que sinceramente dependem da fé. Parece que sinceramente têm um fervor, têm uma fé forte, manifestante, mas na verdade, se você olhar mais apuradamente, tais pessoas podem estar confundindo fé com emocionalismo. Outras confundem fé com dogmas, com tratados, confundem fé com regras. E quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33, nós podemos aprender um pouquinho mais sobre a fé que pode ser a nossa base, nossa força, por assim dizer, a fé que pode nos ajudar a depender dela, desfrutar dela para podermos atingir um viver melhor, podermos viver melhor. Então essa dependência pela fé, você pode encontrar alguns sinais, alguns ensinos sobre ela em Mateus capítulo 14, 22 a 33. Eu vou tomar a liberdade de ler aqui para você, para nós pegarmos a história, o episódio, o que aconteceu. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 ou 6 horas, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água.
Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. E então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Esse episódio nos mostra um fenômeno, um homem andando sobre as águas. E, na verdade, dois homens acabaram andando sobre as águas. E eu creio que este episódio pode nos falar um pouco sobre isso, sobre a dependência pela fé. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a fé na qual você pode depender, a fé que você pode usar com segurança, o tipo de fé que você precisa cultivar, tem que ser centralizada em algo superior. É como se você fosse subir, escalar uma penha, escalar uma rocha, um paredão rochoso. Você precisaria de firmar sua corda, os ganchos da corda, lá em cima, em algo superior, para poder subir, para poder ir mais além, ir mais para cima. Então, se nós queremos ter uma fé que vá além, nós precisamos crer em algo além do que nós podemos depender. As pessoas dependem de várias coisas para se sentirem melhor. As pessoas dependem de pessoas, as pessoas dependem de coisas. Mas a fé, que eu estou dizendo aqui, que vai te fazer viver melhor, ela precisa se descentralizar de coisas e pessoas. E ela precisa se centralizar em algo superior. Por isso, a fé tem que ter uma identidade verdadeira. E a verdade nem sempre é apenas o que nós vemos. A verdade vai além das coisas que nossos olhos físicos, nossos olhos materiais, nossos olhos corporais conseguem divisar. A verdade, bem como a realidade das coisas, vai muito além dos nossos sensores físicos, de nosso tato, de nosso paladar, de nossos ouvidos. Por isso nós precisamos ter uma fé centralizada no Senhor. O Senhor que criou o universo, o Senhor que gerou o cosmos. É nele que a sua fé tem que se centralizar. A identidade da fé verdadeira tem que estar voltada para Cristo. Eu não nego aqui que muitas pessoas tenham fé, mesmo não crendo em Cristo, mesmo não acreditando convicta e claramente em Jesus. Muitas pessoas, milhões de pessoas, exercitam a fé. Milhões de pessoas têm crenças e são ajudadas por essas crenças, mas nós precisamos refinar isso. Nós precisamos ter uma fé mais refinada. Isso quer dizer que nós precisamos ter uma identidade verdadeira para a fé crescer e ser forte. Existem várias crenças, existem várias religiões, existem várias maneiras das pessoas verem as coisas sobrenaturais, naturais.
E existem manifestações variadas, existem coisas que acontecem em várias religiões, em vários grupos, em várias culturas, manifestações variadas, mas nós precisamos ter uma fé centralizada em Cristo. Porque somente em Cristo a fé é salvífica. Somente em Cristo a fé pode ir além das ocasiões. Somente em Cristo a fé pode ser salvadora. As pessoas podem até dizer: eu tenho muita fé. Mas isso não quer dizer que elas estejam exercitando uma fé intensa no Deus vivo. E se você olhar esse texto de Mateus 14, capítulo 14, né, do versículo 22 a 33, você vê que Pedro viu Jesus vir andando sobre as águas. Não só Pedro, mas os outros discípulos também. E eles tiveram dúvida se quem era aquele ser que estava vindo sobre as águas. Eles viram que era Jesus, mas na verdade, quem ia andar sobre as águas? Então eles pensaram que era um fantasma. Então Jesus disse: sou eu, não tenham medo. E aí Pedro deu um passo mais além. Se é o Senhor mesmo, então manda que eu ande sobre as águas e eu irei. Então Pedro nos dá aqui um bom exemplo para você ter uma fé com identidade verdadeira. Ou seja, você ir além das aparências, você ir além das suas interpretações mentais. Muitas pessoas não querem seguir Jesus porque relacionam Jesus com uma religião, religião A, religião B, religião C. Eu quero dizer para você aqui que Jesus transcende religiões. Jesus, o Cristo, ele vai além de instituições religiosas. Então, às vezes, a gente precisa sair do barco, a gente precisa sair dos dogmas, a gente precisa sair do conforto para seguir uma fé verdadeira, para seguir uma fé na qual nós podemos caminhar. Uma fé que nos dá forças para andar sobre as águas da vida, as águas da turbulência, as águas dos problemas, as águas da dúvida. Uma fé que nos ajude a ir a andar por cima, sobre as coisas que podem nos afundar, nos afogar. Essa fé que vai ajudar você a caminhar sobre os problemas, sobre forças adversas, esta fé tem que ser centralizada em algo superior. Tem que ser embasada, tem que ser baseada, fundamentada em Jesus. Tem que ser baseada neste a quem você pode dizer: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá, e eu vou. Então, quando você ouve a palavra dele, você acredita e caminha, você avança, você vai, você se entrega. Que você possa realmente centralizar a sua fé, o seu olhar, a sua direção em algo muito além de religiões, de dogmas, de emocionalismos e de manifestações variadas. Você possa centralizar sua fé no Verbo da vida, em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Até mais.